O Gazeta Entrevista já está de volta. Daqui a pouco eu vou conversar com representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre. Agora, no mês de março, foi a data base da categoria para os ajustes nas relações de trabalho. No entanto, o sindicato ainda não sentou com a presidência do Tribunal de Justiça para discutir essa questão. E daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Deixa eu dar um recado aqui antes. Deixa eu falar com você que gosta de vantagens. Olha, o Acre Clube de Vantagens rompeu a barreira de R$100 mil em prêmios. São mais de 120 ganhadores e a melhor notícia é que ainda tem mais de R$200 mil em prêmios no Acre Clube. Serão mais de 200 novas chances de você ganhar R$1.000. Nas compras acima de R$30 nas lojas participantes, Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Record Farma e Pague Pouco, você ganha o cupom, coloca na urna e aí você concorre a cartões de crédito com R$1.000 para você gastar como quiser. Os sorteios acontecem diariamente no programa Gazeta Alerta, aqui na TV Gazeta. Participe da promoção, acompanhe os sorteios, quem sabe você será o próximo. E agora eu convido aqui o presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre, Rangel Araújo, e o diretor administrativo, Quefren Licurgo. Venham para cá. Boa noite, Rogério. Boa noite, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Então, o sindicato vem aí já se mobilizando na tentativa de voltar às negociações com a presidência do Tribunal de Justiça. Mas esse momento de crise política, de crise econômica, eu acredito que tem sido um empecilho, ou não? Olha, Rogério, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estarmos aqui, e agradecer você em casa por estar nos recebendo nesse momento. Rogério, realmente a gente entende que o país está em crise. Esse é o principal argumento que vem se utilizado para grande parte aí das instituições. Mas hoje, o nosso sentar com a administração do Tribunal de Justiça, ele não resume-se apenas a critérios, a questões que vão gerar impacto orçamentário para o Tribunal. Desde 2012, quando nós discutimos o PCCR, junto com a administração do Tribunal de Justiça, na época do desembargador Adair Longini, ficou alguns pontos em aberto. Realmente, nós tivemos alguns ganhos naquele momento. Mas fizemos alguns tipos de concessões para construirmos o PCCR, como, por exemplo, o congelamento de salários. A implantação do PCCR durou 3 anos, certo? E nesses 3 anos, ficou pactuado que nós não teríamos qualquer tipo de reposição inflacionária, certo? Dentro do PCCR, Rogério, teve alguns pontos que ficaram em aberto, como, por exemplo, esse que diz respeito à ordem administrativa, não orçamentária. Um deles diz respeito à nossa folga em dobro. Hoje o servidor do Tribunal de Justiça trabalhou domingo, ele não recebe dia de folga, certo? Isso foi algo que ficou pactuado. Mas não recebe nenhuma folga? Nenhuma folga. Mas recebe o salário em dobro. No caso, não aquela hora trabalhada não é em recebe. Dobro. Não recebe. Hoje não existe nenhuma regulamentação legal que permita isso, né? Outro ponto. Mas não segue as regras da CLT? Algumas regras, Rogério, quando é para beneficiar, essa é uma grande verdade, quando é para beneficiar, para prejudicar o servidor, muitas vezes é utilizado o argumento que nós pertencemos a outro tipo de regime, certo? Quando é para favorecer o servidor, existem os argumentos de que não, porque aqui esse regime não pode ser aplicado a você, compreende? Hoje, esse é o nosso grande problema, porque hoje a nossa briga do sindicato é com quem pratica as leis. Você compreende? No caso, quais são os pontos prioritários da pauta? Diante de uma situação como essa, em que é preciso também ser flexível, o que vocês têm como prioridade para negociar? Rogério, o Tribunal de Justiça é um dos órgãos que obrigatoriamente tem que se praticar a conciliação, certo? Existem várias campanhas de conciliação toda semana, o próprio CNJ estimula essa conciliação, certo? Todo o nosso pleito, Rogério, ele é baseado, ele possui lá como fundamento principal a lei de responsabilidade fiscal, que a gente entende que isso tem que ser obedecido, certo? Os pontos de pauta hoje do Sindicato do Servidor do Tribunal de Justiça, ele é dividido em pontos que vão interferir nesse perímetro aí orçamentário do Tribunal de Justiça, certo? E outros não. Outros diz apenas regulamentar pontos que foram discutidos lá em 2012. Mas não tem impacto no orçamento, esses pontos que você coloca? Tem sim, como por exemplo, a nossa reposição inflacionária. Nossa reposição inflacionária,
hoje está em 29,67%, certo? Mas o Sindicato do Tribunal de Justiça, o Rogério, ele entende a preocupação do tribunal no que diz respeito ao orçamento. Deixa eu falar com o Kefren, eu acho que ele pode trazer informação sobre uma questão que hoje é muito pertinente no serviço público, que é a contenção de gastos. O que vocês, como representantes dos trabalhadores, podem fazer para isso? Porque seria uma forma do tribunal sentar à mesa e se começar uma conversa, quer dizer, da parte dos servidores, o que é possível fazer? Bom, boa tarde, Rogério. Quero cumprimentar os telespectadores que estão aí nos ouvindo, né? Agradecer o convite. E o nosso sindicato, a nossa categoria se reuniu e esses pontos são que, por exemplo, a jornada de trabalho. O servidor já foi feita enquete, já foi feito uma vez na época de Barra do Adair Longini, jornada de trabalho corrida, onde todos os servidores trabalhavam no período da manhã. Isso gerou uma economia para o Tribunal de Justiça naquela época e é o que nós, os servidores, junto com o sindicato, querem que volte a ocorrer. Que as pessoas voltem a trabalhar em um período só. Tá? Já foi feita pesquisa onde o expediente, na parte da manhã, a movimentação é grande, de pessoas, os cidadãos procurando o judiciário, mas na parte da tarde você não vê, a movimentação é muito... Você vai uma hora, umas 3, 4 horas da tarde no fórum, você não vê ninguém. Você vê só o servidor, um ou outro então, passeando pelos corredores. Então ficaria funcionando só um expediente? Só um expediente. Mas isso não iria prejudicar o atendimento ao público? Não, porque... Ou sobrecarregar o trabalho dos servidores? Não, porque a quantidade de servidores são as mesmas. É a mesma quantidade de servidores e, por exemplo, o advogado vai peticionar, o peticionamento é eletrônico, não existe peticionamento físico mais. A parte, quando ela recebe a primeira intimação ou quando ela vai cadastrar, ela já recebe uma senha para ela acessar o processo de qualquer lugar via internet, ela consegue ver todo o processo dela, ela não precisa nem ir no fórum para dar andamento em nada do processo dela. Então não vai afetar o público em nenhum momento, o atendimento vai continuar sendo feito. Isso teria impacto de quanto na despesa, digamos assim? Olha, você imagina 4 horas a menos uma estrutura do Tribunal de Justiça que aqui em Rio Branco, vamos contar só Rio Branco, tem em torno de 1.000 funcionários. Você imagina 500 trabalhando de manhã e 500 à tarde, você colocaria todo esse pessoal. Porque o ar-condicionado é o mesmo, os computadores são o mesmo. Então o material todo é o mesmo, então você tem economia no mínimo de 20%, 20% a 30% só de energia. Mas já houve algum aceno da direção, da presidência, no sentido de conversar com vocês? Como é que está essa tentativa de diálogo? Olha, o ano passado a gente começou a conversar sobre esse assunto com a presidência, ela se mostrou plausível a aceitar a nossa reivindicação, só queria fazer um estudo para saber se o tribunal iria funcionar no período da manhã ou no período da tarde, qual seria o horário, porque você sabe que a gente está aqui no Acre, 2 horas de diferença do resto do Brasil, às vezes tem comunicação que tem que fazer com outros tribunais. Então por isso que nós, sindicatos e servidores, fizemos uma enquete, o servidor voltou pela manhã, por quê? Porque como são 2 horas, quando a gente abre o fórum 7 da manhã, no resto do Brasil, na maior parte do Brasil, já são 9 horas. Quando a gente sai 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, lá já são 4, já está quase no final do expediente. Rangel, eu lembro que alguns meses, alguns anos atrás, essa discussão dos servidores ficou muito forte, né? Vocês mobilizaram a opinião pública, inclusive, e conseguiram muita coisa. Mas quando a gente observa, por exemplo, o lado dos magistrados, dos juízes, eles também têm seus benefícios e muito além, às vezes, do que recebe os servidores do segundo escalão. Então, isso também entra na pauta de negociação? Entra, porque, de certa forma, Rogério, a gente sabe que o bolo orçamentário é um só. E o Tribunal de Justiça ele tem que dividir, né, parte desse bolo. A gente sabe que certas rubricas você não pode aplicar para implemento salarial, como, por exemplo, reforma, compra de novos equipamentos, computador, veículo e assim por diante. Mas o que acontece? Hoje, o nosso principal problema é que, de certa forma, está sendo praticado uma justiça que não tem um peso igual. E o pau que bate em Chico não é o mesmo que bate em Francisco. Por quê? Nós temos hoje motoristas no Tribunal de Justiça que estão ganhando uma diária equivalente a 14 anos atrás. 14 anos atrás, quase. Enquanto que a dos magistrados houve um acréscimo de quase 5 vezes o valor que era. Quanto é que é uma diária de um magistrado hoje? Está entre R$ 800 e R$ 985. Essa é a diária. Né? E era quanto antes desse reajuste? Antes era em torno de 350. É uma questão a ser considerada, né? Ser considerada. Tem o auxílio moradia também, Tem auxílio moradia. Foi reajustado. Nós temos também a política dentro do tribunal do auxílio alimentação, que foi aprovado com retroativo aí de 5 anos, né? Ou seja, a partir de hoje foi implementado, mas os magistrados teriam direito para 5 anos atrás. A gente entende, Rogério, que toda
associação, sindicato, ele tem as suas bandeiras. Nós não estamos aqui querendo achar que de magistrado ele não tem a possibilidade de ter as suas conquistas. Sim, certamente. Quer resguardar o direito adquirido, absolutamente. A gente só quer que aqui dentro do Tribunal de Justiça o discurso seja uníssono, tanto para o servidor quanto para o magistrado. Está em crise? Estamos em crise, legal. E o que o sindicato, junto com a Associação dos Magistrados, pode contribuir para que possamos vencer essa crise juntos? É economia de energia, é economia de água. Gente, olha, nesse momento o Tribunal de Justiça passa por essas condições. A gente sabe que ontem mesmo teve uma reunião com o governo, justamente com a intenção de conter esses gastos. Mas a gente sabe que outras categorias, elas já estão pactuadas. Mas vejamos, dentre os servidores públicos, de modo geral, vocês concordam que os servidores do Tribunal de Justiça são privilegiados em muita coisa? Que vocês têm benefícios que outras categorias não têm? Olha, o Rogério, nós somos um poder, nós nos pertencemos ao executivo, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Nós temos o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também vive uma realidade parecida com a nossa, mas questão de salário estão melhores que a gente. Então essa discussão tem que ser levada em consideração também. Hoje nós temos um quadro de funcionário que 98% dos servidores são pós-graduados. 99% possuem nível superior. Então isso tem que ser levado em consideração também, correto? Certo. Gente, o nosso tempo acabou, mas a discussão está aberta. Inclusive, a gente deixa o espaço aqui aberto também para a presidência do Tribunal de Justiça, seus representantes, se quiserem se manifestar, estamos à disposição. Muito obrigado. Mais alguma informação? 1º de maio, nossa festa de confraternização, e a gente convida os servidores do Tribunal de Justiça a comparecer. Vai ser onde? No nosso clube, lá na AC10, quilômetro 1, após a ZEL, né? Lá no sindicato. Tudo bem. Como é que vai ser a programação? Nós fazemos um pré-cadastro, começa a partir de segunda-feira, o servidor vai entrar no site do sindicato, vai cadastrar ele com direito a 3 acompanhantes e no dia 1º de maio ele vai comparecer ao nosso churrasco que deve geralmente dar em torno de 1.500 pessoas no churrasco que a gente faz 1º de maio. Antes de ir para o intervalo, deixa eu dar uma informação importante aqui. Pessoal, presta atenção nesse número que eu vou falar. 2 milhões. Sabe o que é esse número? Não é prêmio de loteria. Eu nem estou falando de dinheiro, eu estou falando de vagas. 2 milhões é o número de novas vagas que o Pronatec está abrindo em 2016. 2 milhões, minha gente. É muita coisa que o Ministério da Educação e o Governo Federal estão oferecendo. São vagas para qualificação profissional e cursos técnicos que preparam você para o mundo do trabalho e abrem novas oportunidades. Só aqui no Acre foram quase 150 mil matrículas no passado e agora você também pode se matricular. Neste ano, o Pronatec cresceu e agora mais jovens e trabalhadores vão ter acesso a um ensino técnico de qualidade. São 2 milhões de novas vagas, porque é assim que um país avança, minha gente, com educação. Quer saber mais? Entra no portal pronatec.mec.gov.br. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, não saia daí.